agora dando uma boa noite oficial para todos, estão sendo gravados aí, mas uma boa, né? Agradecendo a todos os colegas que mantêm aí. Muito obrigado, queridos, pelas suas câmeras abertas, conforme solicita o Manual do Cursista. Obrigado mesmo, né? Estamos aqui com os nossos objetivos de hoje. Eu vou pedir para que o professor Nivaldo, boa noite, querido professor. O senhor poderia ler para nós os objetivos de hoje, professor Nivaldo? Boa noite, professores. Boa noite, colegas. Primeiro objetivo, reconhecer a importância do planejamento para a efetividade das ações pedagógicas e o alcance dos objetivos de recomposição das aprendizagens. Segundo objetivo, inspirar-se em práticas de colegas para aprimorar seus próprios processos de planejamento e execução das atividades. Terceiro, valorizar o feedback como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica. Obrigado, professor Nivaldo. E o feedback tem sido, assim, muito importante, especialmente para nós, professores formadores, tem sido, assim, fundamental para a gente aparar algumas arestas aqui durante as nossas reuniões, durante os nossos debates, as nossas conversas. A gente sempre tem um acompanhamento dos colegas que fazem essa nossa coordenação para que a gente possa ter, então, uma melhora, um aprimoramento cada vez maior na condução das nossas reuniões, na produção do conhecimento coletivo, como a gente faz aqui. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, vamos nos inspirar em práticas dos colegas, né? E depois nós vamos reconhecer a importância do planejamento. Então, a nossa agenda de hoje é um acolhimento e a importância do planejar 10 minutos, mapa de conexões 15, nossa experiência e planejar para transformar mais 15 minutos, e o compartilhamento, ali, o final da reunião, 40 minutos. Nós temos, então, hoje, para fazer uma apresentação para nós aqui, eu tenho, na previsão da nossa planilha, para a reunião de hoje, turma BD, professor Nivaldo, professor Gilberto e professora Lília, tá? Tem esses 3 colegas que vão fazer, então, logo mais as apresentações nessa reunião. Pois não, professora Lília? Professor, está me ouvindo? Sim, com certeza. Na hora de postar, eu mandei uma coisa, agora não adianta arrumar, né? Tem um negócio lá que eu tinha que trocar uma imagem lá. Mas... Até sexta-feira, prof, você pode editar. Se você não enviou... Eu enviei. Enviou. Então deixa, eu mostro, sei lá. Você faça a apresentação com a imagem que você não enviou e a gente leva em consideração. Pode ficar tranquilo. É o certificado, eu coloquei um negócio para não esquecer e mandei sem colocar o print. Foi que você vai rir do que eu mandei. Então, tudo bem, não tem problema. Professora, cancela o envio. É isso que eu pensei. Cancela o envio e daí envia novamente. Mas isso. Daí abre para editar quando cancela o envio? Sim. Então eu vou fazer isso. A senhora edita o seu, deixa ele certinho, cancela aquele envio e manda o seu. Tá. Lá na minha, onde está o outro, né? Isso. Falou, obrigada. Nada, fique tranquila, prof. A gente tem até sexta-feira para entregar na data, mas depois da sexta-feira, né, que é a data limite lá, você pode entregar depois também. Vai ter um pequeno descontinho aí da questão da pontualidade, mas não tem problema nenhum. Tá bom? Então depois eu arrumo, pronto. Tá bom, querida, sem problemas. Vamos lá, gente. Voltando aqui, então, para o nosso roteirinho. Acolhimento. O planejamento, queridos, é a base de qualquer ação eficaz, especialmente na recomposição de aprendizagem. Pensando nas atividades que vocês realizaram no início da jornada, qual palavra melhor resume a importância de planejar essas ações em sua escola? Qual palavra para você resume a importância de planejar? Compartilhe no chat. Sua perspectiva é fundamental para enriquecer a nossa discussão. Então, pensa em uma palavra só sobre a importância do planejar e escreve aí no chat para mim. Vamos lá. A Rúbia já colocou aqui, sucesso.
Jonas, essencial. Gilberto, segurança. Ademar, criatividade. Nivaldo, organização. Alguém colocou antes estar preparado. Quem foi? Lília. Colocou estar preparado. Viviane, essencial. Uhum. O que é essencial planejar, professora Viviane? A partir do planejamento, a gente consegue um sucesso, né? Se você entrar na sala de aula sem não saber nem o que você vai fazer, como é que você vai ter sucesso, né? Então, na verdade, é uma sequência, né? Organização, não é uma única palavra que vai, né? Que vai chegar aquilo que a gente deseja, né? Então, são várias sequências, né? Verdade. Então, uma delas é essencial, né? O sucesso que você quer atingir, a organização, né? São várias palavras. Você até pode fazer alguma outra ação com os alunos em sala de aula sem planejar, mas, no entanto, não tem a referência do planejamento que você segue, né? Você precisa seguir no teu componente curricular. Perfeito. Aliás, você seguiu uma sequência e durante a aula você acaba mudando algumas coisas, né? Mas sem planejar não tem como, né? Isso. Não dá para entrar sem planejar. Aquela forma clássica de planejamento que tinha nas aulas de didática, a professora sempre pisava no chão e falava firme: você tem que escrever no seu planejamento que ele está sujeito a alterações. E é isso que você está falando, perfeito. E é o caminho, né, professor Lucas? É o caminho, o planejamento, não é isso? O professor colocou caminho aqui, professor Lucas Perim. Boa noite. Boa noite. Chegando em casa aqui. Mas, para mim, o planejamento tem a ver com o local que a gente quer chegar, né? E o caminho... Em casa. Também. Mas isso... Muito bom. Mas o caminho é onde a gente quer chegar. O sucesso ele depende do caminho, daquilo que a gente escolheu e daquilo que a gente quer enquanto proposta, né? Então, ao meu ver, o método que você utiliza, ele é esse planejamento, né? O método que você vai usar enquanto caminho é esse planejamento dos passos que a gente quer tomar. Então, para mim, tem muito a ver com essa direção, o norte, onde eu quero chegar e entender que existem vários caminhos, né? Nem todo mundo tem que seguir o mesmo, né? Mas seguindo diferentes caminhos, a gente também consegue chegar no mesmo lugar. É verdade. E você está vindo de onde, Lucas? Desculpa perguntar. Tô vindo da escola. Da escola, está chegando em casa e fez o seu caminho. Fez o seu caminho de sempre, né? Sim. A gente sai às 18h20, então... Na verdade, aquela correria, né? Daí a gente até chegar em casa aqui, estamos no Wi-Fi, mas logo chego e ligo o computador. Mas viu, professor, de qualquer maneira, dentro do seu planejamento, o professor obteve sucesso na sua ação, viu? Para chegar em casa ainda no horário. Parabéns, professor. Né? Ele teve sucesso, né, professora Rúbia? Boa noite. Cadê a Rúbia? Eu não conseguia acessar o microfone. Ele teve sucesso, né, Rúbia? Você colocou aqui, sucesso, planejar. Para que possamos atingir o objetivo e ter sucesso, né, precisamos de planejamento. Ele atingiu o sucesso. Isso. Portanto, né, Rúbia, planejar para nós é um ato essencial que tem, assim, uma ligação intrínseca com o ato de ensinar, né? É essencial planejar, não é isso, professor Jonas? Boa noite. Boa noite, caros colegas. Sim, é essencial, né? A gente tem essa necessidade de ter esse planejamento, e esse planejamento também ele tem que estar com uma via de, se acaso algo não dá certo, a gente conseguir, né? Às vezes você chega no laboratório, está com a aula planejada, vai usar os computadores, chega lá, está sem internet, aí você já tem que ter algo planejado também aí para uma segunda situação, né? Um novo encaminhamento, uma nova forma, né? O importante é, como o professor falou ali, de sempre a gente estar reavaliando, e algo que sempre está mudando, né? Às vezes muda o roteiro, muda a rota.
tá sem internet, tá sem luz, não deu computador para todo mundo, então a gente sempre tem que ter essa carta na manga, às vezes também, né? Verdade. Ontem mesmo isso aconteceu, Jonas. Eu estava em casa, a reunião era 12h30, a reunião começava 1h20, a reunião da tarde, e cadê a internet, homem do céu? A internet não voltava, não voltava, não voltava. Liguei para a operadora, me mandaram atualização no modem, não sei o quê, e nada de resultado. Peguei um Uber e vim aqui para a escola para fazer a reunião da escola. Tinha que ter uma carta na manga, né, cara? Senão não ia começar. Tive que fazer uma mudança de roteiro para que pudesse, então, fazer isso. É essencial a gente planejar, é verdade. Obrigado, professor Jonas. E esse planejar essencial nos dá muita segurança daquilo que a gente faz, né, professor Gilberto? Boa noite. Vamos, o senhor tá um locutor hoje, viu? Só Então, inclusive, por isso que eu coloquei segurança, né? Porque você não precisa adivinhar as coisas, né? Precisa improvisar. E o que eu gosto bastante é de ter segurança no seu dia a dia. Isso passa utilidade para você como profissional e para o aluno também. Então, às vezes, né, não fica aquela aula solta, indisciplinada. A criança já sabe mais ou menos como é que é a carruagem anda, né? Tudo isso passa por dentro. Verdade. Boa, Gilberto. E tem tudo a ver com a gente também, né? Eu busco muito frequentemente essa segurança quando começo a planejar, especialmente por conta do trabalho com os professores, os alunos de EJA, né? A gente precisa ter esse know-how e essa segurança para trabalhar com eles. O planejamento nos dá isso de uma forma muito importante dentro do nosso trabalho. E nesse momento que a gente está tendo esse SAEB, que é de 2 em 2 anos, e as escolas, para ter essa mobilização, elas se planejam de uma forma assim muito firme, né, por ser um evento assim tão importante. E eu sei que tem muitas escolas, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que fazem o planejamento desse evento também utilizando assim, coisas novas na escola, né, eventos novos, assim, uma mobilização coletiva de uma forma bem criativa, né, e daí o planejamento passa a ter também a incidência de muita criatividade, né, professor Ademar? Precisa ter muita criatividade também para planejar, professor? Com certeza, né? E hoje as aulas, os alunos, como eles são muito dinâmicos, né? Muito ligados em 220, a gente não pode ter aulas monótonas. Então, a gente precisa ser criativo, tá inovando, buscando novas formas de dar sentido para o conteúdo aplicado. Perfeito, perfeito, professor. Criatividade é uma coisa muito importante também. Às vezes a gente está assim, num clima assim um pouco caído, né? Mas de qualquer forma, a criatividade ajuda em muitos momentos e é muito importante a garotada aí com a qual a gente está lidando agora, especialmente essas gerações pós-pandemia, né? A gente tem uma disputa assim quase que diária e bem desigual com a cultura digital, né? Com as coisas da internet, enfim. E aí a gente precisa ter uma criatividade boa para... E exatamente com aquilo que é fútil, né? Eles têm muito conhecimento fútil, né? E eles acham aquilo mais interessante que aprender realmente o que se precisa. Né? Verdade, professor, verdade, com certeza. E é para essas intercorrências, é para esses percalços que a gente precisa estar preparado, né, professora Lilian? A gente precisa estar preparado para esse tipo de coisa, né? Saber que vai enfrentar alguma coisa assim em algum... É isso, professora? Boa noite. Boa noite. Eu penso no planejamento, né? A gente que trabalha muitos anos, né, já numa mesma disciplina, e a gente, às vezes, tem aquele conteúdo tão batido na cabeça da gente, mas mesmo assim tem que preparar, né? Tem que ter esse preparo para algum probleminha que ocorra ali, muitas turmas ao mesmo tempo, diferentes turmas. Então, estando preparado, tudo dá certo. Verdade. Mas Deu uma travada aqui, não sei se travou aí também.
Deu uma travadinha assim, prof, mas daqui a pouco Você já estava volto falando de normal. internet, professor? Oi? Você estava comentando de problemas na internet ontem, né? Aham. Aqui, na minha cidade, eu vou falar, em uns 3 dias está bem complicado. Tá difícil, né? A gente está enfrentando aqui direto, prof. Preparar o plano A, B e C, né? A gente tem que ultimamente preparar, porque vou falar sério, hein? E isso, prof, essas dificuldades extemporâneas assim, muitas vezes matam a nossa organização, né, professor Sim. Nivaldo? Aí a organização do cara vai por água abaixo, professor Nivaldo? Como é que vai? Como é que faz nesse momento? Nem sei se o Nivaldo está escutando a gente. Cadê o Nivaldão? O Nivaldo está aí? Deixa eu ver. Tá aí o Nivaldo. Ah, tá. O fone ligado. Tá escutando, sim, sim. Mas a gente não está te ouvindo, Nivaldão. Mas tudo bem. Dá para entender que o que você colocou deu um bug no meu. Sem problema, querido, sem problema. O Nivaldo falou aqui na questão da organização, que é uma coisa muito séria, né? A gente ter essa coisa do organizar nossas ações é muito importante. Verdade, eu tenho assim uma admiração muito grande por uma professora colega minha aqui, que ela tem um caderno, gente, que é um trabalho de arte. Meu Deus, Ademar, que caderno lindo que essa mulher tem. E ela faz com canetinhas, ela faz com cores diferentes, ela coloca o nome do aluno, o aluno que tem tal característica, o aluno que é não sei o quê, e ela tem tudo do RCO nesse caderno, e ela faz observações. Gente, que coisa maravilhosa aquilo ali, sabe? E eu fico olhando aquilo com admiração e fico pensando assim, meu Deus, será que um dia eu vou chegar nesse nível? Ela é muito, muito organizada e ela faz disso o seu mote, né, do seu trabalho, além de ser uma excelente professora também, em sala de aula, contato com os alunos, é muito bacana. Profissional muito, muito legal, sabe? E eu admiro ela nessa questão de organização do caderninho dela. Quisera eu chegar nesse nível. Estão lá os meus blocos dentro da minha mochila, cheio de orelha, cheio de risco doido. Vou fazer o quê, né, gente? É por aí, né? Mas vamos em frente, pessoal. Muito obrigado pela contribuição de todos. Vamos em frente aqui na nossa reunião. Então, vamos ver agora um pouquinho sobre a importância de planejar, né? É a chave para transformar desafios em conquistas, gente, garantindo que cada estudante recomponha a sua aprendizagem, né? A gente precisa, numa sala de aula, numa turma, e a gente não faz isso nem por obrigação, a gente faz isso por instinto, né? A gente já vê o aluno, assim, observa, né, as características de cada um dos alunos da nossa turma, né? A gente consegue, até de uma forma rápida, mapear defasagens, personalizar as intervenções, focar nas habilidades essenciais e acompanhar as ações desenvolvidas. Isso é um trabalho diário nosso, né? E a gente sabe que muitas vezes o essencial é o necessário, né? A gente sair um pouco e ir um pouco para os upgrades ou para os tópicos a mais aí dos nossos componentes curriculares, a gente não só não consegue desenvolver, como dá assim, uma demanda de tempo muito maior. Então, se focar nas habilidades essenciais é fundamental para esse planejamento, né? Vamos lá. A gente teve esse mapa, esse exercício na primeira reunião, no qual a gente fez algumas conexões, a gente compartilhou saberes e impactos, né, do trabalho a ser realizado no preparo dos alunos para o SAEB, né? Durante a reunião 2 dessa jornada, nós fomos convidados a registrar nossas iniciativas de engajamento no percurso das ações para o SAEB. Dentre as ações planejadas, qual foi a que teve maior destaque em seu contexto de atuação? Eu vou escolher aqui 3 colegas para conversarem um pouquinho sobre isso, para falar um pouco
sobre essas ações que foram desenvolvidas nas suas escolas, né, com relação ao SAEB. O que foi importante na sua escola de ação desenvolvida, né, pela equipe pedagógica, pela direção, pelo grupo de professores, que foi, assim, legal no sentido de preparar os alunos para o SAEB. Eu vou escolher aqui, vou falar primeiro para o Felipe. Boa noite, professor Felipe. Como é que foi aí na tua escola, Felipe, o preparo para o SAEB? Ficou, o mic fechou, professor Felipe. Deu certo agora, professor? Está com um pouquinho de eco, mas estamos te ouvindo. Eu vou fechar o meu microfone e você fala, professor Felipe. Vai lá, vamos ver se para o eco. Professor, eu acredito que talvez o eco é aqui comigo, porque eu estou na gambiarra aqui no tablet e no celular. Mas, basicamente, aqui na escola a gente trabalhou de maneira interdisciplinar, né, em cima dos descritores, procurando aí promover os pontos fracos aí dos alunos, né, para que eles viessem a realmente atingir as melhores notas lá e mostrar o desenvolvimento deles. Foi o foco nos descritores, né? Isso é muito importante, até para que haja mesmo do que está sendo trabalhado em vista do SAEB. Perfeito, professor, legal, bacana aí o trabalho do grupo da tua escola dentro desse esforço coletivo aí do SAEB. Parabéns aí para você e para a tua escola, viu? Professor Elickson, boa noite, querido. Como é que foi aí na tua escola o desenvolvimento dessas dinâmicas visando o SAEB, prof? Boa noite, professor. Assim como na escola do colega, além de trabalhar os descritores interdisciplinares, agora, depois do recesso, todas as matérias, elas andam dando um foco maior na sua área mãe. No caso, por exemplo, pensamento computacional, a gente está dando uma ajuda para a professora de matemática, colocando conceitos básicos, desde a multiplicação, da soma, porcentagem, equações de primeiro grau. Então, trabalhando com eles sempre o básico do básico, para que eles consigam ter a base boa, para que eles evoluam nas perguntas médias e difíceis, né? Então, além dessa, cada matéria adotar o seu próprio descritor, agora, depois do recesso, a gente está fazendo esse intensivo aí até o simulado, até a prova do SAEB, que cada matéria, ela ajuda a sua matéria-mãe, né? Da sua área. Sim. Interessante, uma estratégia bem bacana, né? E tentando aí atender a todo o grupo de alunos, né? E envolvendo todos os componentes curriculares, as matérias, as disciplinas, né? Nesse esforço coletivo. Parabéns, professor Elickson, muito legal mesmo, e sucesso no trabalho da sua escola. Vamos ver mais um colega aqui, professor Lucas. Boa noite, professor Lucas, tudo bem? Como é que tem sido aí o trabalho na sua escola, professor? Não sei se o professor Lucas está ouvindo a gente, professor. Talvez esteja com alguma dificuldade o Lucas. Vamos em frente aqui, vamos falar com a professora Rúbia. E aí, professora Rúbia, como é que está sendo a preparação na tua escola aí? Na verdade, eu trabalho em 4 escolas. Então, eu acompanho, assim, um pouco de tudo, né? Mas a nossa escola lá, que é maior, está sendo corrido, eles estão procurando de todo jeito. Nossa, como as professoras estão se reunindo e tentando fazer com que todas as matérias trabalhem juntos, sabe? Eu vejo assim, e eu contribuo muito pouco com isso por causa disso. Todo dia eu estou em um colégio, então eu participo um único dia, sabe? Então eu acabo não contribuindo muito com isso. Mas eu vejo no grupo dos professores, nossa senhora, tive uma ideia para tal coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E nessa escola eu acho muito interessante, nós temos as professoras assim que costumam trabalhar com outra coisa. Não, vamos trabalhar uma coisa mais dinâmica assim com eles, para eles aprenderem melhor. Eu acho muito jóia, assim.
que bacana. Puxa, legal. Principalmente porque nota-se que os professores dessa escola que você está descrevendo aí, Rúbia, que é uma das 4 que você trabalha, bens a Deus, né? É um grupo de professores, assim, bastante mobilizado, né? Bastante, assim, engajado nas questões da escola e dessa produção, desse preparo do trabalho aí para avaliação do SAEB. Puxa, que legal, deve estar sendo uma experiência também muito boa para ti, esse desenvolvimento até pela questão... Eu sinto de eu não poder né? participar mais com elas, porque eles fizeram até a parte de português, assim, que eles precisavam trabalhar, e eles viam que a dificuldade de interpretação, eles colocaram e fizeram um teatro com eles, assim, foi muito legal. Ah, que joia. Pô, que bacana. Isso é muito interessante e muito importante, até para que se chegue próximo do universo dos alunos, né? Até dos interesses mesmo dele, coisas que sejam assim interessantes, novidades. Muito bacana. Pô, que legal, Roberto, bacana. Então vamos em frente aqui, pessoal. Já recolhemos aqui algumas informações de alguns colegas, né? E vamos continuar aqui a nossa reunião. Gente, aqui eu vou pedir desculpas a vocês, porque essa dinâmica a gente não vai conseguir fazer. Seria um Padlet, tá? E esse Padlet, nesse Padlet você teria o nome da sua escola e você, assim, localizaria no mapa, né, do Brasil ali, você faria, claro, dentro do mapa do Paraná, você buscaria, então, a escola e a localização dessa escola, né? Mas, no entanto, infelizmente, aí o Padlet que foi enviado, ele não está muito lento, sabe? Eu tentei fazer uma clonagem dele, tirei aqui as marcações anteriores, mas ainda assim ele ficou muito lento mesmo, e eu não consegui, gente, infelizmente, fazer essa dinâmica com vocês. Eu vou até tentar mostrar ele aqui, está abrindo, até para abrir demora, sabe? De tão pesado que ele ficou, esse Padlet, mas é muito interessante, eu nunca tinha visto assim. Vejam aí que ele tem aqui o mundo, né, o mapa do mundo, e aí você vai aqui no sinalzinho de mais, clica para você incluir alguma postagem, alguma coisa, né, e aí ele abre para você procurar o nome da sua escola. E aí você escreve aqui, né, o nome da sua escola. Por exemplo, eu vou escrever aqui e ele mostra aqui no Paraná onde que tem Poti Lazaroto, né? Então, olha lá, ó, o CA de Poti Lazaroto, na rua Presidente Farias. Aí eu clico em cima, né? Até que ele está rapidinho agora, mas durante o dia foi assim, terrível, né? E aí pede para escrever alguma coisa aqui, eu coloco EJA, vou botar assim uma brincadeira aqui, né? E aí eu clico em enviar, ó, como é que demora, às vezes demora muito mesmo, e aí você clica em enviar, e ele vai abrir a localização do Poti naquele mapa. Vocês estão vendo ali no Brasil, aquele pontinho escuro ali, né? Porque tem a maior parte das escolas que foram escolhidas pelos nossos colegas cursistas, até de outras turmas, inclusive de outros grupos de formadores, né? Claro, a escola onde ficaria, né? Então, era o joguinho, né? O engraçado seria isso, você encontrar, então, olha lá, ó, apareceu ali depois de um tempo, ele mesmo encontra, né, o Poti Lazaroto para mim, onde fica aqui na Presidente Faria, mais precisamente em frente à Praça do Homem Nu. Não sei se o pessoal conhece aqui o Curitiba, né, a 19 de dezembro, também conhecida como Praça do Homem Nu, onde temos ali aquela estátua gigantesca, né, em granito do Homem Nu, e também tem a mulher nua, né, só que ela fica sentada. Então, pelo Homem Nu estar de pé, então o pessoal chama a Praça do Homem Nu. E o que é mais interessante nessa praça, e mais até por isso que foi legal, nós mudamos aqui para esse prédio fazem 4 anos agora. A nossa escola ela funcionava num prédio alugado, né, na rua Presidente Farias, ali mesmo, mas agora mudamos aqui mais para frente, estamos em frente ao Passeio Público de Curitiba, onde funcionava antigamente, o prédio onde funcionava antigamente,
o Colégio Estadual Tiradentes, né? Esse colégio foi cessado o seu funcionamento, então o Poti Lazarotto passou para cá. Mas o que é mais interessante é que na 19 de dezembro, além da estátua do homem nu e da mulher nua, você tem um painel em azulejo muito, muito bonito, assim, gigantesco. Ele faz assim uma volta, ele tem assim umas ondas. Parece que o Poti, além de querer fazer aquela representação ali no azulejo, ele também tentou fazer uma movimentação do mar, alguma coisa assim nesse sentido. É um trabalho de arte assim maravilhoso do Poti Lazarotto, que fica em frente à nossa escola. Então, muito bacana essa transferência aqui para esse prédio. E, além disso, gente, no preparo aqui para a nossa... Porque, para nós da EJA, o que vale é muito a recuperação, né? A reposição dos conteúdos, a reposição da aprendizagem. Então, a gente fez aqui alguns projetos, a direção desenvolveu aqui projetos maravilhosos, inclusive com gravuras do Poti espalhadas pela escola inteira. Os alunos faziam análise e tentavam desenvolver alguns textos sobre isso, né? E foi muito interessante, né, o trabalho voltado para esse, até com uma professora de arte aqui, nossa professora Rossi, também muito querida, já com uma caminhada aí bastante longa de trabalhos com a EJA, com educação de uma forma geral. Então, foi muito interessante esse trabalho realizado aqui no nosso Poti Lazarotto, gente. Convido os colegas, quem não conhece ainda, para ver aqui em Curitiba, é um dos pontos turísticos, né? É a Praça do Homem Nu e, do outro lado do nosso colégio, o famoso passeio público, onde antigamente era o zoológico de Curitiba, né? Agora só ficaram ali os viveiros das aves e os animais, é claro, foram ali para o zoológico de São José dos Pinhais, mas ele foi todo revitalizado. É um passeio muito legal, quem tiver ou não estiver na região metropolitana, que venha aqui algum período do ano para conhecer Curitiba, vale a pena um passeio aqui e vai passar em frente da nossa escola, com certeza, né? Então, isso é que seria a dinâmica. Infelizmente, não vai sair. Vamos voltar aqui para o nosso roteiro, tá? E vamos continuar aqui com a nossa reunião, pessoal. Então, aí teria o material de apoio que eu apresentaria para vocês, mas, infelizmente, não ficou muito legal, né? No encontro com o outro, os saberes são transmitidos e construídos de inúmeras formas. Gente, cada indivíduo é, em si, uma fonte inesgotável de conhecimento. Cursistas, queremos muito ouvir suas contribuições. Elas farão toda a diferença nas nossas ações futuras. Já ouvimos aqui alguns colegas, já falaram assim um pouco sobre o que está acontecendo, a dinâmica que está acontecendo nas suas escolas, e isso é muito importante para a gente ter essa troca de experiências. É isso que dá para a gente também, aquele estímulo até para a gente repensar um pouco a nossa própria prática, né? Conversar aqui com os nossos pares, os nossos colegas na escola, sobre essas experiências que vocês trouxeram aí na reunião, muita coisa importante e interessante, né? Quem sabe não funciona também aqui na nossa comunidade escolar, né? O planejamento é a bússola que orienta a nossa prática. Considerando a intencionalidade de cada ação pedagógica, o aprimoramento contínuo do planejamento potencializa a recomposição das aprendizagens dos nossos alunos. Agora, um desafio extra. Eu, semana passada, falei para vocês que aquela reunião da semana passada era a última reunião de programação. Mas tinha uma surpresa essa semana. E é um negócio bem legal, acho que vocês vão gostar bastante. É para a gente fazer uma complementação ali na nossa página de vídeo, né? E é interessante porque vai deixar ela assim com esse efeito que vocês estão vendo aí nesse GIF, né? É o que a gente chama de efeito hover com a opacidade. O que é isso? É que quando você passa com o botão do mouse em cima do thumbnail do vídeo, né, para escolher qual vídeo você quer assistir, e esse hover, ele faz essa sequência do mouse, né, e sempre que passa em cima do vídeo,
né, com o cursor do mouse, esse vídeo ele acende mais, ele fica mais vivo e os outros ficam opacos. Então, é esse efeito que a gente vai colocar lá na nossa programação. Aliás, e aonde que a gente poderia colocar esse efeito, já que é um efeito visual, um efeito na imagem da página, onde que a gente faz essa alteração? No HTML ou no CSS? É no HTML? Ó, o Jonas, ó, no CSS, né, professor Jonas? Exatamente, que é a programação do visual, da plástica da página, né? Da parte das cores, a parte dos efeitos, tudo isso é feito no CSS. Então, a gente vai adicionar esse efeito, o efeito hover, na fila de vídeos, tá? E os códigos são exatamente esses que vocês estão vendo aí agora. Por que ponto categoria vídeos IMG? Porque nós fizemos uma class dentro da divisão, lá na hora que nós fizemos a segunda sessão, a segunda section, onde nós colocamos aqueles 5 vídeos na nossa programação do HTML, que são os 5 vídeos que vocês estão vendo aí, né? E aí, dentro dessa class, a gente colocou o quê? Ponto categoria vídeos. E é através dessa class que a gente vai fazer esse ajuste aí na nossa fileira de vídeos. A gente vai colocar uma opacidade de 0,5 e depois a gente ainda tem que frisar que a categoria vídeos é da IMG com o hover, né, e com opacidade 1,0. Cada vez que você mexer, né, com o cursor do mouse, a opacidade vai mudar, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha nisso. Aqui, ó. Estilizar todos os elementos IMG dentro da tag com a classe categoria vídeos, né? E o IMG hover aplica a estilização apenas quando o mouse passa por cima do elemento. Muito legal, gente, muito bacana. Vamos dar uma olhada nisso aqui no nosso... Abram aí rapidinho o seu GitHub, né? Aí você vai dizer assim, professor, mas como você disse que nessa reunião não ia usar programação, eu não trouxe o meu GitHub. Não, mas não é para trazer, colega, é só você abrir aí na internet. Aquela desculpa dos alunos. Mas, professor, não trouxe o livro hoje. Não, mas não precisa de livro, cara. Está tudo aí na frente no computador. Brincadeira, gente. Então, eu estou abrindo aqui o meu GitHub e vou tentar entrar lá no nosso roteiro da nossa turma, né, que é o da turma BD. Deixa eu ver como é que está aqui esse repositório. Deixa eu ver se eu fiz todas as alterações necessárias nesse repositório aqui. Eu não lembro se eu tinha salvo, sabe? Mas não tem problema. Se não tiver salvo, a gente abre outro aqui que eu salvei e depois eu passo o link para vocês poderem fazer aí a cópia, tá? Antes de começar, antes de abrir, o que eu vou fazer com a gente aqui? Eu vou pegar o código, tá? Esses códigos que vocês vão colocar lá no CSS. Ó, só um minutinho. Esses códigos que vocês vão colocar lá no CSS, eu vou copiar e vou colar aí no nosso chat, tá? Peguem do chat esse código que eu estou colocando aí agora, tá? Vocês podem pegar, abrindo ali a programação de vocês, o VS Code de vocês, é só ir lá no Style CSS, né? Aliás, deixa eu ver se o index, como é que esse index está aqui. Tá preparadinho. E eu tenho também aqui o WebViewer, tá? Vejam, gente, que o WebViewer... Epa, não estava aqui no nosso... Não tá... O meu está bem assim. Desse jeito também? Então... Como eu deixei assim, não faço ideia, senhor. Acontece. Como diz o inglês, shit happens, professora. Shit happens, mas eu vou ver aqui um que eu tenha preparado e depois eu coloco para vocês, gente. Eu coloco o link dele para vocês copiarem, tá? Deixa eu pegar um outro aqui. E aí você pode corrigir, prof,
Esse que eu estou abrindo aqui agora pode corrigir o posicionamento dos seus vídeos, tá? Deixa só ele abrir aqui. Eu apaguei tudo, copiei tudo e colei pior. Não sei o que eu faço agora. Acho que eu tenho que começar tudo de novo. Tudo bem. Tá? Ué. Que engraçado. O que aconteceu aqui? Ô, louco. Ah, claro, né? Eu não botei os vídeos aqui. Então, vamos abrir outro. Não tem problema. Eu já vou abrir um aqui. E aí a gente já vê, só um pouquinho. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu ver se é esse. E aí a gente já coloca direitinho o código. Eu acho que é esse aqui. Tá. Ué, rapaz. Não. Ô, gente, eu abri de novo mesmo. Sabe aqueles dias que nada funciona do jeito que você imagina que deveria funcionar? Aí você tem que fazer algumas alterações. Algumas alterações no programação. Vamos ver aqui se é esse. E aí, nesses casos, nem aquela organização que eu citei antes funciona, viu? Não. Tem que estar sempre com a carta na manga. Verdade, verdade. Não tem jeito, Nivaldão. Ah, não. Esse aqui tá legal. Beleza. Então, tá. Achei um aqui que ficou bacana. Então, tá aqui, gente, ó. Deixa eu abrir esse separador aqui. Já vou colocar o dev dele aí para vocês fazerem. Viu, prof? Pode pegar copiar e colar na sua programação, apaga lá. Você pode pegar esse HTML que ele está todo certinho, tá? Beleza, obrigada. Vou colar aqui, ó. Tá aí. Professor, é no Style ou é no HTML? No Style, Viviane. É no Style, já vou mostrar para ti. Ó. O senhor está mostrando no HTML, né? Isso. Eu abri o HTML, mas eu vou no Style CSS. É aqui, ó. Tá? Ó. É aqui que a gente vai fazer a colocação daqueles códigos que eu mostrei para vocês aí no chat. Deixa eu abrir aumentar um pouquinho mais, ó. Tá vendo ali a partir da linha 38, ó. Esses mesmos códigos que eu coloquei para vocês aí no chat, podem colar aqui, ó. Na minha programação, tá a partir da linha 38, tá? Aí você coloca os códigos da categoria vídeos, IMG, opacity 0.5, né? E aí depois você coloca de novo categoria vídeos, IMG hover, opacidade 1.0. Não se esqueça de, depois que você colar, não se esqueça de fazer o quê? O que eu tenho que fazer depois que eu coloco? Salvar? Salvar. Obrigado, prof. Depois eu tenho que fazer o commit, né? Tem que salvar a alteração que eu fiz na programação. Né? Aqui, ó, eu abro aqui e escrevo o commit do que eu fiz, né? Do que eu quis acertar e corrigir ali, alterar, né? Claro. Então tá aí, gente. Aí, qual é o efeito disso aqui, Fred? Está aqui, ó. A gente vai no index HTML. Lembram, pessoal, do Web Viewer? Eu mostrei para vocês o Web Viewer, o Web Extension, né? É aquele que a gente instala, aquela extensão que a gente instala. E esse quadradinho aqui, ó, né? Isso aqui, quando você aperta, o Web Viewer abre a visão prévia do que está fazendo, que está ficando, como está ficando a tua página, tá? Então é só abrir aqui, ó, e aí o Web Viewer mostra para você, né, a alteração que você fez na programação da tua página, e está aqui o hover funcionando, ó, tá? Só você seguir aqui, ó. Né? Vamos ver se essa aqui eu não lembro, nessa programação eu não lembro se eu já fiz, se já foi salvo lá na página, né, dele, se já foi salvo na página do
no GitHub dele, no repositório dele, se já foi salvo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. É disso que eu estou falando, né? Da página, né? A gente cria a página lá, né? No repositório, e ela abre. Às vezes demora um pouco para salvar a alteração que você fez, às vezes não. Deixa eu ver aqui, deixa eu clicar nela para ver se já tenho ela com a alteração. Ó, tá aqui a página, ó, tá aí. Então, o efeito hover é bem esse aqui, ó. Você passa com o botão do mouse, ele dá uma clareada no vídeo para você escolher, tá? Tá em todos os vídeos, ó. Isso é efeito hover, com opacidade. Beleza? Para que ele apareça do lado, qual que tem que estar instalado mesmo? No AppViewer? Isso? Para você ver ali do lado, a extensão que tem que estar instalada é o WebViewer, Open in WebViewer Web Extension. É essa aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Porque agora, eu já tinha conseguido ver, agora ele aparece que não tem nenhuma instalada. Então, aí você vai aqui nos 3 pontinhos, tá vendo aqui onde eu tô? Clica aqui, ó. E aí você clica em Extensions, tá vendo? Clicou aqui em Extensions, ele vai abrir para você, porque como eu já tenho ele instalado, o Open in WebView Web Extension, ele é o primeiro que aparece. É essa extensão aqui, ó. Open in WebView Web Extension. Ele já está instalado no meu VS Code, tá? No VS Code dessa programação aí. Como é que eu procuro ele? Você procura aqui na barra de pesquisa, ó, tá? Procure extensões em Marketplace. E tem algumas extensões que, por incrível que pareça, eu não sei, alguns colegas que me falaram, eu não sei se eu não cheguei nelas, que são pagas. Mas essa aí, não, essa é totalmente grátis, tá? Então, você clica, escreve lá, Open in WebView, né? WebView. Aí, a primeira que aparece ali, ó. Só o meu que não aparece. Acredito que até os 3 pontinhos já sumiram. Senhor, o que eu fiz? Pode estar um pouquinho Prof, maior. copia o que eu mandei ali no chat e cola lá no procurar que vai dar certo. Viu? Prof ajudou aí. Obrigado, prof. Vamos tentar ali. Se eu achar os 3 pontinhos que do meu sumiu, senhor. Obrigado. Obrigado. Valeu, professor. Prof. Oi, querido. Me bateu uma dúvida agora, que é assim, ó. Quando a gente fez o Flex, a gente usou um link, a gente usou uma forma de colocar o link do vídeo, né? Uhum. Que é pelo Azinho lá, daí pelo href, né? Que é a referência do hiperlink ali. Isso. Mas quando a gente colocou o primeiro vídeo, a gente foi lá no YouTube e a gente buscou aquele incorporar. Uhum. Você sabe me explicar o porquê desses 2 caminhos diferentes? Se eu usasse, por exemplo, essa outra forma ali, copiando, usando o Azinho, daria certo também? Creio que sim, vídeo? Lucas. Creio que sim. Eu nunca utilizei outra forma que não essa das dinâmicas que a gente fez até aqui. Mas eu acho que funciona assim, Lucas, mesmo porque você lembra que a gente falou lá, né, antes de colocar esses 5 vídeos que a gente puxou lá da Alura, eu falei assim, escolham aí alguns vídeos para a próxima reunião e tal, talvez fosse para a gente utilizar esse processo que a gente fez com o primeiro vídeo, entende? Mas, de qualquer forma, acabou fazendo o efeito igual. Então, eu acredito que sejam 2 meios diferentes, mas que vão funcionar do mesmo jeito. Perfeito? Obrigado. Opa. Então é isso, galera, tá? Fizemos, então, esse upgrade aí na nossa programação, ficou show, né? Acredito que tenha ficado show aí para vocês, né? Então, tá, fizemos o hover, né? Ficou aí o hover na nossa página aí para todo mundo curtir. Então, agora ficou até mais bonito, mais bacana, né? E com esse efeito para você ter na sua página de vídeos, beleza? Voltando, então, lá no nosso roteiro, pessoal, fizemos aí a nossa atividade surpresa, né? E vamos em frente, então, aqui, já colocamos o código, já vimos tudo, o significado do código, né? A opacidade 1
é transparente, opacidade de 0 é totalmente escuro. E agora chegou a hora do compartilhamento, gente, tá? Então, como que vai funcionar? Deixa eu mostrar para vocês o slide seguinte, que vai mostrar para a gente como que vai funcionar a apresentação dos colegas que estão marcados para hoje, tá? Então, os nossos colegas vão ter cada um 5 minutos para fazer suas apresentações, beleza? E esses 5 minutos vai ser utilizado aqueles 2 últimos slides, os slides síntese da apresentação de vocês. Eu vou controlar aqui o tempo, né? 5 minutos aí. E depois, um dos colegas vai fazer um feedback para a apresentação do trabalho que foi apresentado aí pelo colega anteriormente. Beleza? Aqui na nossa tabela, nós temos a seguinte ordem, tá, pessoal? Deixa eu falar aqui. Primeiro é o Nivaldão, tá? E aí o colega pode fazer um feedback para o Nivaldo, ok? A gente não tem ainda a pessoa que tenha escolhido fazer o feedback, a gente pode ver isso na hora. Depois tem o professor Gilberto, e o feedback dele vai ser feito pelo professor Lucas. E, por fim, na reunião de hoje, nós temos a professora Lilian, tá bom? Então, vamos lá, gente, vamos começar aí. Deixa eu fechar aqui meu compartilhamento e dar espaço aí para o nosso querido professor Nivaldo. Professor Nivaldo, câmeras e microfone para o senhor, fica à vontade. Ok, boa noite a todos, então, estão todos me vendo e ouvindo? Com certeza, prof. Tranquilo. Beleza. Então, vamos para o compartilhamento da tela. Apresentação de slides. Bom. Então, sou Nivaldo, trabalho aqui no Colégio Estadual do Marmeleiro, onde fiz a implementação do projeto. É um colégio regular, com ensino fundamental e médio, diurno, ou seja, matutino e vespertino, mas o ensino médio apenas é o matutino, onde eu fiz a implementação do projeto. Aqui os objetivos, né? O objetivo aqui, no caso, possibilitar ao estudante o contato e aprendizado sobre a editoração de páginas na internet, sua estrutura, composição e ordenamento. Mas vamos lá para o final, que é a parte que nos interessa. Síntese da apresentação. Tá? Então, aqui, esse ano, com os alunos do primeiro ano, eu coloquei como primeiro item, dificuldade em relação ao GitHub. Embora eles tenham feito ali o projeto, participado ali do projeto Agrinho e tudo mais, que eles tiveram que fazer esse cadastro no GitHub e tudo, mas eles fizeram alguns fizeram, né, meio nas coxas ali e depois não lembravam senha, não lembravam o usuário. Então, foi uma dificuldade para eles entenderem o que é o GitHub e qual é a finalidade do GitHub. Tá? Por quê? Porque, como eu expliquei eles, o GitHub é como um armário que você põe ali na sala, né, numa sala virtual, e os repositórios são as gavetas para você guardar as tuas coisas. Uhum. Por que isso? Porque o VS Code, aonde você vai editorar, né, fazer a edição do HTML e CSS, ele não tem login, ele não tem aonde salvar, ou seja, ele salva na máquina. E nas nossas escolas ali, as máquinas elas já vêm programadas para, quando desligada, voltar ao diretório raiz. Então, ou seja, tudo que foi baixado, implantado, copiado, colado ali, instalado, tudo é excluído. Então, até eles conseguirem entender esse aí, alguns perderam o trabalho. Certo. Né? Mas entenderam e depois
começar a editoração foi, né, também com o VS Code, entender esse processo de criar o arquivo. Mas, professor, mas foi para onde? E aí, ensinar ele a se localizar na máquina para poder trabalhar. E, a partir do momento que eles começam a ver e começam a visualizar o resultado, o efeito daquilo que eles estão fazendo, aí o processo andou. Aí foi, né, tranquilo, né? Aí nós chegamos aos píncaros da glória, né? Eles conseguiram desenvolver a atividade e tudo, quer dizer, puxar os links dos vídeos do YouTube, né? Testar o vídeo que estava funcionando na página que ele criou. Então, aí o resultado foi, né, a atividade trouxe um efeito bem legal, né, positivo e tal. Mas a gente perdeu algumas aulas porque eles tiveram dificuldade de entender justamente essa relação da importância do GitHub nesse processo de armazenamento da informação, para esse processo também de compartilhamento. E depois, quando a gente entra lá no HTML, usando o VS Code, algumas aulas ali, né, que tem a base lá, que é o Paulo Detto, que está explicando, ele faz umas relações ali, mas que daí ele abre ali a exposição, né, pela tecla F12, que cria ali aquela visualização do HTML, CSS na página criada, e daí ele altera ali, e aí os alunos ficam loucos com isso. Professor, como é que ele faz isso? Para que ele faz isso? E como é que eu não consigo fazer? Eu falei, meu amigo, assiste o vídeo direito aqui, reveja o vídeo, você vê que isso aqui é só um teste, não tem como fazer editoração aqui. Tá? O que ele faz aqui, ele saiu, apaga tudo. Então, ele tem que ir lá no VS Code, no index.html, no CSS, digitar lá. Isso é apenas um processo de visualização do contexto. Tá? Então, eu percebi aqui essa grande dificuldade deles entenderem essas importâncias. Mas, depois que compreenderam o processo, né, como vai se desenrolando, aí deslanchou. Aí foi tranquilo. Tá? Tanto que aqui, essa é a minha página da internet, né? Que eu criei ali, né? Que eu fiz e tal, que está lá o meu certificado. Certo. Com HTML e CSS, né? Que é uma imagem. Mas eu posso abrir aqui, compartilhar ela, funciona direitinho. Então, aí quando eles ficavam, eu pegava, abria a minha página e falava, olha, vai ficar assim. Aí eles ficavam, aí tinha alguns que ficavam, mas como? Não tem. E aí, ou seja, isso começava a ser um desafio para alguns deles para fazer igual. Né? Então, além da explicação, do auxílio ali, né, em sala de aula, trabalhar com eles, eu percebi ali que a provocação que você mostrar o resultado já pronto, para alguns serviu de motivação para eles construírem o processo. Certo. Bacana, que bacana, Nivaldo. Pô, muito bacana, muito legal mesmo. Olha, parabéns, professor, pelo teu trabalho, muito legal. Deixa eu só compartilhar aqui agora, a minha página, para os colegas verem. Né? Ali é só a imagem, né? Mas tem aqui, ó. Opa, legal, que legal. Então, ó, ela funciona. O vídeo. Ai, dá para ouvir o seu silêncio, mãe. Com hover. Aí, ó. Isso, com o hover, tudo, né? Então, o hover, correr aqui as barras, ó. Perfeito. Visualizar. É que para mim é difícil ver o meu homenzinho, que agora não é mais menininho, sabe? Alguns se motivaram a querer fazer e desenvolver também, porque acharam interessante. Perfeito. Pô, Nivaldão, parabéns aí pelo teu trabalho, cara. Muito bom mesmo. Que legal. Que desenvolvimento bacana com os alunos, né? Muito bom mesmo. Professora Viviane,
senhora poderia fazer um feedback aí do trabalho do professor Nivaldo? O que você achou, professora, do desenvolvimento do trabalho dele? Sim, professor. É que eu estou perto do computador, tem que sair de perto dele lá por causa do... Tá certo. Olha, achei muito bem organizado, né? Ficou bem legal. Comigo aconteceu a mesma coisa, os alunos não entendiam nada, né, no começo, né, de como era, né, o desenvolvimento ali no GitHub, né? Uhum. Mas eu acredito que o professor conseguiu superar, né? Superar essa situação e fazer os alunos se interessarem, né? E conseguir fazer, né, o projeto. Isso é bem Sim. bacana. Que legal. Obrigado, professora. Obrigado aí pelo teu retorno do trabalho do professor Nivaldo. Perfeito. Parabéns aí, professor Nivaldo. Mais uma vez, o trabalho muito bem desenvolvido, como sempre, né? E as crianças aí contribuindo também com esse esforço. Vamos agora, então, para o professor Gilberto. Professor Gilberto, câmeras e microfone para o senhor. Fica à vontade, professor. Olá, boa noite. Gente, perdão que minha webcam foi para o espaço e eu não consegui ressuscitar ela, mas vamos lá. Tá certo, prof. Vamos Vocês lá. conseguiram me visualizar? Porque a minha webcam aqui também, já reiniciei, já atualizei o computador, tudo, eu não consigo ver a minha própria imagem. Vixe, mas a gente viu aqui a tua apresentação, sim, Nivaldo, ficou legal, valeu. Obrigado. Beleza, então. Tá aí a do Gilbertão também tá aí. Bora lá. Eu já vou colocar então aqui, né? Fica mais fácil a gente... Uhum. Então, a minha apresentação... Bom, boa noite, né, professores, colegas. A minha apresentação e o meu relato é sobre a aula 35 da RCO, já estava finalizando ali. Uhum. E aí aproveitei já para engatar em relação até ao Rover ali, né? Então, implementei aqui em 4 barras mesmo, onde eu trabalho, já faz tempo que eu sou professor na escola, e eu estou no componente aí desde sim, lá desde, né, do pós-pandemia, quase 5 anos que eu trabalho Certo. no componente, né? Da velha guarda ainda. E, então, como o Nivaldo comentou ali, eu, né, inclusive eu comentei, né, em relação à segurança lá, eu sempre falo essa questão do GitHub ali, logo no começo para os alunos, para umas 2, 3 aulas, porque é um número bem grande de aprendizagem, para achar aqui no momento, né, e não tivemos. Uhum. Uma coisa que eu ia comentar, eu gostei bastante dessa atualização lá, de não dar mais baixar o arquivo lá no VS Code e tal, e eu era um pouco resistente em relação a isso, não usava, mas aí depois que a gente implementou, é só apertar o ponto ali, eu, né, já estou usando direto no GitHub. Qual foi? Então, colocar ali então as classes, né, pseudoclasse, colocar o ajuda da imagem em relação ao roverzinho embaixo, né? Finalizar com, com os vídeos. A minha ideia, eu sou meio diferentão, então o que eu fiz? Eu segui 100% o Alura. Então eu fiz o seguinte, ó, deixa eu mudar aqui a página. A gente viu, claro, nos códigos, mas no começo do projeto, eu deixei eles fizerem uma aula só no YouTube, coisas que eles gostavam. Que legal. Então, cada aluno, inclusive dos 2 colégios, cada um escolheu um tema. Podia ser uma série, podia ser um jogo, podia ser um filme. Então, eles foram pesquisar no YouTube e cada projeto que me entregaram era de acordo com o que eles gostavam. E, por exemplo, de um aluno aí, é de um jogo de RPG. Na verdade, chama de Souls-like, né? Que é um jogo do PlayStation lá. E aí, tanto o vídeo principal quanto ali as thumbs de baixo, tudo em relação a isso, né? E aí, inclusive, o meu trabalho aqui, ó, esse é o meu lá que tá... Eu ia mostrando para eles, né? Nem jogo RPG, sou fã de game e tal. Então, o meu trabalho também é separado. A gente baseou, claro, no código, mas deixei escolher a cor, escolher a fonte, escolher o vídeo, tudo diferente. O que acontece? E como um copia do outro, né? Aquela minha bronca lá que eu falei pro professor, né? De pegar o do... Eu sou invocado com isso, de pegar o do Alura lá e copiar e colar, né? Então, prevenir a cola,
fiz isso. Não pode ser igual. Cada um escolhia um tema. Então, só nisso o cara tem que perder. Não é perder tempo, né? Mas tem que pesquisar, tem que olhar. Isso dá um pertencimento muito grande para o aluno. Que ele vê que foi feito. Maravilha. Então, isso aproxima bastante a gente do aluno. Eles pedem para olhar, que cor que coloca, como é que coloca a cor, se abre a tabela de cores lá, ele criar, aí como o Nivaldo comentou, mas como é que o fulano fez isso? Daí você que eu tenho como aula geminada, tenho de 1h30 sobre colado, quase 2 horas, né? Os cajuais, cara. Então, assim a gente faz, na criatividade, né? Maravilha. A escola tem laboratório, estamos falando, graças a Deus, tem infraestrutura e é grande, porque a gente não pode reclamar, né? Certo. Pessoa lá 5 anos atrás era meia dúzia de máquina para ver 60 Chromebook para um lado, notebook para o outro, né? Nesse ponto a sede está de fazer, porque eles estão investindo. Valeu, professor Gilberto, excelente trabalho, muito legal aí o teu desenvolvimento, os alunos engajados, né? Vamos ouvir aqui agora um pouquinho do feedback do professor Lucas sobre o trabalho do professor Gilberto. E aí, professor Lucas? Bom, eu gostei bastante. Eu acho que talvez a gente tenha até trocado insights aí, não presencialmente, porque a minha implementação é muito parecida. Eu também peço que os alunos façam de acordo com o interesse deles. Então, surgem coisas muito diferentes, a gente também vai aprendendo, e isso faz com que eles queiram fazer, né? Então, eu sou até suspeito em falar, porque é uma prática que eu uso também, eu acho que dá muito resultado mesmo. Em relação à questão da estrutura, eu tenho uma dificuldade que é a quantidade de máquinas no próprio laboratório. Mas quando você tem uma estrutura melhor, dá de fazer individualmente, fica mais fácil. No meu caso, eu trabalho em duplas, né, por uma questão de estrutura, mas também por uma questão de dificuldade. Daí eu delimito um pouco as duplas, tentando observar um pouquinho dessas facilidades de cada um. Mas o trabalho do professor ao meu ver, é muito bem feito, muito bem conduzido, né? Eu acho que tem uma ótima experiência, consegue ajudar muito bem os alunos, e eu acho que o professor está de parabéns. Obrigado aí, professor Lucas. De fato, o professor está de parabéns aí pelo trabalho dele, muito bom mesmo. Obrigado, professor Gilberto, aí, por compartilhar o seu trabalho conosco, viu? Muito obrigado, professor. E agora vamos abrir espaço, então, para a professora Lília, a última colega a fazer a apresentação no dia de hoje. E enquanto a professora Lília faz a apresentação dela, eu vou colocar aqui no chat já para vocês a avaliação da reunião de hoje, tá? Pode, professora Lília, câmeras e microfones para a senhora, fica à vontade. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Então, professor, eu fiz um trabalho extremamente, assim, prático. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Ué, por que eu não estou conseguindo mudar? Só um minuto, está lento aqui para Tudo bem. O link do formulário já está aí no chat, tá, pessoal? Vocês podem ir já preenchendo. Tranquilo, prof, não tem problema. Pode ficar tranquilo aí. Mas não estou entendendo tela cheia. Se a prof quiser, você manda o link aqui no chat, a gente apresenta para você. Sim, mas eu não estou entendendo por que não está abrindo. Aí ele abre só meia tela. Está abrindo, ó, prof, abriu. Ah, tá. Aí eu mexo. Bom, você está mudando agora aí para vocês? Tá sim, prof. Está mudando sim. Então agora já. Eu vou lá nos 2 slides síntese. Isso, prof. Legal. Bom. E você aí com a criançada, que legal. Eita. Aqui a minha escola, falando de estrutura, né? Eu trabalho numa escola com uma estrutura boa, sabe? Assim, é bem organizada a questão do laboratório, tem um agendamento uma pessoa readaptada que cuida só dessa questão do
do agendamento, então é bem organizadinho, sabe? Certo. Atrapalha um pouco porque a gente não consegue, às vezes, colocar uma aula geminada, né? E outra questão também, a professora está bem engatinhando perto do conhecimento dos meus colegas, né? Mas a gente vai batalhando, né? Bom, então eu pensei em uma aula planejada para ser bem direta, focada na experiência prática e na utilização imediata do GitHub. Sem sobrecarregar os alunos com comandos complexos no primeiro contato que eles iam ter com o GitHub, né? Então, resumindo minha apresentação bem rapidamente, né? Teve a primeira etapa, que eu trabalhei o entendimento deles, né? Para eles entenderem o que é o GitHub, por que ele é uma plataforma, comparei ele ao Google Drive, e é uma turma, assim... Eu tenho 3 turmas, uma especialmente é mais aceleradinha, mas as outras 2 não muito. Certo. Então, por que a gente usa, né? Falei sobre essas questões que os professores já mais práticas, né? E depois, na segunda etapa, depois de ter explicado tudo, mostrado vídeos, assim, mostrei os tutoriais, algumas questões ali. Aí a segunda etapa foi eles criarem as contas no GitHub deles. Eu faço, você vê e nós fazemos juntos. Aí coloquei o passo a passo para eles, né? Muitos teve bastante dificuldade antes de entender para que é. Aí a gente procurou exemplificações, falei para eles pedir o passo a passo na inteligência artificial e tal, e fomos indo devagarinho todos juntos. Certo. E aí, hoje, a etapa 3, né, que a gente está entendendo um pouco mais, eles estão colocando os projetos que eles fizeram lá no Alura, tentando colocar no repositório. Então, eles estão entendendo, abrir um repositório, para que serve. Certo. É bem simples, professor, é isso aí que a gente foi trabalhando. Maravilha, professora. Não foi simples, não, foi o essencial, que é muito importante, professor, o trabalho feito com a essencialidade do projeto e a vontade de mostrar para os alunos o acesso do GitHub, que já é realmente, de fato, muito complexo para cada nível de conhecimento. Poxa vida, parabéns, professora, pelo seu trabalho. É bem didático, né? Eu puxei mais para uma questão mais teórica, né, do que é o GitHub, dei alguns exemplos, e aí hoje eu percebi que eles começaram a se familiarizar mais, sabe? Amanhã vai ter mais... Na verdade, essa aula seria para 1 ou 2 aulas, né? Mas está levando mais tempo. Eu acho que já vai umas 4 aulas já. Eu acho que amanhã a gente vai ter... Acho não. Uma turma lá, eles se interessaram, tem umas meninas lá que fazem... eu já vou usar para fazer para pegar uma programação para uns jogos, alguma coisa assim. Então, acho que eles já estão no sentido da coisa, né, professor? Maravilha, professora. Boa, excelente, muito bom. Eu vou pedir a gentileza do professor Jonas fazer um feedback do trabalho da professora Lilian, agora que apresentou para nós. Professor Jonas, poderia, por gentileza? Boa noite, colegas. Boa noite, professora Lilian. Achei que foi bem interessante essa abordagem do GitHub, né? Pois em eventos passados também eu usava muito de salvar nas máquinas, né? E aí dava esse problema da gente sempre estar perdendo, sempre estar buscando e tal. Eu acho que é essencial, então, também esse trabalho de a gente comparar o GitHub com o Google Drive, deles entenderem esse funcionamento, porque todo o trabalho, a partir que a gente vai fazer no HTML, no CS, ele vai ficar arquivado e salvo lá, né? Então facilita muito, né? Por ele sempre estar... Verdade. Um dos problemas que eu sempre encontro com o GitHub, aí, até com os meus alunos, quando eles estão fazendo aquele cadastro, que daí, às vezes, demora bastante, né? E aparece aqueles negocinhos para ir... vai para um lado e vai para o outro, e aí eles acabam dando uma desanimada. Mas depois que é feito o cadastro, eles já conseguem guardar a senha e tudo mais, aí começa a ter esse funcionamento melhor, né? Verdade. Parabéns, professora Lilian, aí. Muito legal essa abordagem com o GitHub, porque ele é essencial para o desenvolvimento do resto do trabalho.
Muito obrigado pelas observações, professor Jonas, aí do trabalho da professora Lília. A professora, de fato, está de parabéns pelo seu esforço, a gente sabe como foi a jornada e a luta que a professora teve para fazer o trabalho dentro daquilo que foi preconizado. Parabéns, professora, pelo seu trabalho aí, empenho aí com seus alunos. Muito obrigado, viu, prof? Obrigada. Vamos em frente, pessoal. Então, terminamos aqui as nossas apresentações previstas para hoje. As outras todas estão previstas para a próxima reunião. Vamos compartilhar aqui de novo o nosso roteiro, que temos aqui algumas informações paroquiais, como o pessoal gosta de falar, né? Então, a gente está aqui, já fizemos, então, essa parte de hoje, né? Da apresentação, das apresentações. Passei para vocês aí o link do nosso formulário. Espero que todos já tenham preenchido. Dá um joinha aí para mim, quem já preencheu o formulário, por favor. O pessoal que estava apresentando também, né? Não se esqueçam de preencher. Pois não, professora Cris? Ah, tranquilo. Não, apertei errado. Tudo bem, querida, sem problemas. E o senhor Luciano Voivoda também, por favor, preencha, coloca aí, pode colocar dessa turma mesmo, não tem problema, tá? E o diálogo com o formador, boas práticas. Formador, mais uma jornada de formação está chegando ao fim. Estamos ansiosos para conhecer boas práticas desenvolvidas no decorrer dessa jornada. Antes de você enviá-las, vamos fazer alguns combinados, ok? O envio, isso é para mim, tá, gente? Eu estou repartindo com vocês, porque eu gostaria de ter alguns projetos aí, se vocês assim autorizarem e quiserem, né? Manda para mim, olha, Fred, eu gostaria de mandar, então, o meu projeto, se candidatando para ser apresentado lá no Congresso dos Formadores, sobre uma boa prática, como uma boa prática aqui dos nossos trabalhos, tá, pessoal? Então, o envio das boas práticas não é obrigatório, mas é uma forma de valorizar as práticas realizadas pelos cursistas. São vocês. Envie no máximo 3 boas práticas por turma, então a gente tem 3 lugares aqui para essa turma, né? E seria muito interessante, e ele já manda até uma rubrica para mim aqui, para considerar. Selecione com base no material entregue, não apenas na apresentação feita no grupo de estudos. Perfeito, sem problemas. E verifique se todos os arquivos, imagens e vídeos estão compartilhados para visualização em modo CED, tá? Então, quem fosse se candidatar aí, coloque aí seus arquivos no modo CED, quer dizer, todo mundo pode acessar lá na CED para ver o seu trabalho e ser selecionado, né? Envie as boas práticas com este formulário até o dia 29, isso também é comigo, dia 29 de agosto. Então, pessoal, se alguém quiser se candidatar, informa. E é bem legal, porque é lá no mês de setembro, a gente a data e a localização ali dos eventos em Foz do Iguaçu, normalmente é em Foz do Iguaçu, por isso que eu já estou falando que é em Foz, a gente não tem ainda, mas é o Congresso de Formadores, onde você vai ter a oportunidade de não só fazer a sua apresentação, como também conversar com outros colegas de outros municípios. É um encontro, assim, muito legal. E tem aí vários eventos ali dos encantos de Foz do Iguaçu, né? Você tem a oportunidade de conhecer outros colegas também ali, algumas confraternizações muito boas. Vale muito a pena, pessoal, tá? Já fiz uma foto de vocês, enquanto vocês estavam aí nas apresentações e tudo. Muito legal, né? Já organizei aqui a fotinha de vocês já. E quero agradecer muito a participação de todos nessa reunião de hoje, que foi, assim, muito importante na questão do SAEB, e também na apresentação dos projetos já de alguns colegas que já deixaram, então, os seus projetos apresentados. Quero desejar uma boa noite a todos, que todos tenham aí uma continuidade de semana abençoada, né? Plena de realizações boas, e até a próxima semana com a nossa última reunião dessa jornada, pessoal. Então, valeu, gente. Até mais. Boa noite. Tudo de bom aí, galera. Professor, Oi, eu só não enviei meu trabalho ainda, porque ainda amanhã eu vou receber o feedback da direção. Ah, tá, querido. Daí eu tenho que anexar ele ainda. Mas o resto já está tudo prontinho. Sem problema, Livaldão. Valeu. Obrigado, querido. Valeu. Até mais, gente. Tchau, tchau. Professor, posso tirar uma dúvida? Mas com certeza. Por favor.
Professor, eu só queria entender essa página que a gente criou no GitHub e tal, como que